Me chamo Gabriela Fernandes Conago e desenvolvi a pesquisa Ouvindo as Parlamentares, um estudo para o incremento de representação de gênero no Congresso Nacional. A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise de projetos de leis e entrevistas às parlamentares, tentando entender e analisar a problemática da subrepresentação feminina dentro do Poder Legislativo Federal. E as perguntas que desafiaram essa pesquisa foram: quais são os principais óbices à presença das mulheres dentro dos espaços de poder do Legislativo Federal, na visão das parlamentares eleitas, e quais seriam as alterações legislativas que garantiam o incremento de uma democracia representativa mais igualitária em gênero e a efetivação de direitos fundamentais. Os objetivos dessa pesquisa foram entre compreender as questões de democracia representativa e representatividade de minorias, identificar quais são as leis brasileiras que buscam incrementar e representar mais mulheres, quais são as ações afirmativas que incentivam mais mulheres na política, aferir quais são os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que tenham por objeto mulheres e política, e identificar os principais óbices em ter mais mulheres na política e se as ações afirmativas possuem realmente uma eficiência, se realmente elas trabalham para ter mulheres na política e assim contribuir com a superação de uma conjuntura de subrepresentação de mulheres na política em que existe no Brasil. E para isso, a metodologia utilizada foi de natureza aplicada, pretendendo contribuir com a identificação de um problema e a sua superação, a revisão bibliográfica em questões de democracia representativa, representatividade de minorias e da legislação acerca de ações afirmativas que incentivam e afirmam a representação e participação de mulheres na política, como a Lei 9.594, que promoveu um aumento do número de mulheres em cargos políticos através da ação afirmativa de cotas, a mini-reforma eleitoral de 2009, que promove o financiamento das campanhas femininas, e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 5.617, quanto ao financiamento obrigatório de 30% do Fundo Especial para Campanhas Femininas. Já a pesquisa documental legislativa buscou os projetos de leis nos sites oficiais da Câmara e do Senado, analisando os projetos de leis em três aspectos: o gênero da parlamentar que partiu a iniciativa do projeto, se o projeto é favorável ou contrário aos direitos emancipatórios das mulheres e o status do projeto. E com isso, o levantamento de dados com um questionário formulado em 14 perguntas direcionadas às 88 parlamentares do Congresso Nacional e pensado para compreender os óbices que as mulheres encontram na vida política, desde a sua campanha até o fim do mandato, que o questionário este que foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado, um questionário enviado 6 vezes durante um período de 3 meses, e ligações feitas aos gabinetes pelos números oficiais do ramal e retiradas idas ao Congresso Nacional. E com isso, os resultados da primeira parte da pesquisa dos projetos de leis foram aferidos 73 projetos de lei, em que 52,09% dos projetos são de autoras mulheres e 69,7% são favoráveis aos projetos, à presença de mulheres na política. Ou seja, não só mais mulheres estão promovendo projetos de leis, como mulheres também estão sendo favoráveis, estão lutando por ter presença na política. Porém, os resultados do questionário dizem outra coisa. Por quê? Nem todas as mulheres militam pelo protagonismo de gênero na política. Há mulheres lá no Congresso Nacional que se dizem antifeministas. Isso que 80% das parlamentares disseram que a ação afirmativa de cotas realmente possui efetividade para ter mais mulheres na política. Entretanto, 40% das entrevistadas jamais elaboraram um projeto sobre igualdade de gênero na política, ou seja, estão tendo poder para trazer mais mulheres na política, mas não lutam por isso. E todas as parlamentares reconhecem ter sofrido uma violência política de gênero, ou seja, existe a violência política de gênero, ela existe e deve ser combatida, porém, não há muito interesse dos parlamentares por isso. E a maioria das mulheres já ocupou alguma posição de liderança. Em uma pergunta que foi questionada os principais óbices para os projetos de lei sobre emancipação política feminina serem pautados e votados, entre as respostas estão a presença majoritária masculina, mas não só isso, dentre os parlamentares, não são todas que se alinham à pauta das mulheres. E com isso, a pesquisa conclui que há mulheres dentro da política, porém que são contra mulheres. E que como é difícil acessar parlamentares. Dentre se as 6 vezes que foram enviados formulários, as ligações, as reiteradas idas ao Congresso Nacional, somente 5 respostas foram obtidas. O assunto sobre mulheres na política aparece em destaque em mesas, seminários e mídias, mas não existe uma abertura para a pesquisa acadêmica como espaço relevante para promover essa ajuda. E como o óbice está na atuação de outras mulheres, não só o machismo, a violência política de gênero, a falta de espaço nos partidos políticos, e essa é uma resposta que precisa de visibilidade. Há projetos de lei em tramitação, tanto na área familiar, na área laboral, porém, falta, contudo, vontade política, articulação e sororidade para a pauta avançar.
E com isso, caso se queira mudança, não basta em votar em uma mulher, mas ter um voto consciente em mulheres que votam em mulheres e lutam por mais mulheres na política. Muito obrigada.